Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a palavra da moda hoje é flexibilização. E, na realidade, significa um afrouxamento da lei trabalhista para tirar direitos e promover, criar primazias para a classe empresarial. Não que a classe empresarial não mereça atenção de nós, senadores, que discordamos da reforma trabalhista. Aliás, eu penso até que uma grande parte dos empresários brasileiros não esperava que essa reforma trabalhista viesse com tanta profundidade, ao ponto de que recentemente foi feita uma pesquisa em São Paulo e ficou demonstrado que 73% dos empresários pesquisados demonstraram, por A mais B, que essa reformulação tão profunda na lei trabalhista não criaria mais oportunidades de emprego, nem maior lucratividade às empresas. Isto é uma falácia afirmar de que a simples modificação, alteração na lei trabalhista vai gerar milhares e milhares de empregos. Numa fase em que o Brasil se encontra em recessão profunda, com 14 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, e vem uma proposta da Câmara dos Deputados alterando mais de 100 artigos da CLT, que, ao invés de criar condições adequadas para o fomento do emprego, antes, pelo contrário, além de fragilizar as relações de trabalho, vai criar um grande vazio entre a classe trabalhadora, de tal modo em que o empresário, que é a parte mais forte, vai impor a sua vontade em benefício de uma causa econômica que é altamente prejudicial ao nosso país. Eu quero crer, senhor presidente, que em toda relação, seja política, seja familiar, seja social ou econômica, o que vai servir para uma boa e adequada qualificação nesta relação é o respeito mútuo, é a harmonia. E, neste caso, a lei trabalhista cria uma desarmonia desnecessária entre os empresários do Brasil, que com tanto esforço edificaram a economia do nosso país, e dos trabalhadores que ajudaram a construir o nosso país, nosso Brasil. Portanto, senhor presidente, quero aqui reiterar a minha posição contrária à reforma trabalhista. Não compactuarei com uma proposta que subtrai direitos duramente conquistados nas últimas décadas pela classe trabalhadora. E aqui não vou entrar em detalhes, porque vários senadores já manifestaram em mais de 20 pontos a flexibilização maldosa que foi feita na nossa lei trabalhista. Inclusive, o nobre senador, nosso eminente senador, Paulo Paim, a quem consulto todas as vezes em que há em jogo os interesses da classe trabalhadora. Sob a retórica de que se está modernizando a legislação, o governo impõe a este Senado a votação, a toque de caixa e sem direito ao contraditório, de uma profunda reforma da CLT, forjada na lógica do capital, da redução de custos e do aumento dos lucros. Utiliza essa proposta como meio para atrair investimentos e credibilidade junto ao empresariado. Escolhe o caminho mais fácil, deixando à deriva o trabalhador. Se for para melhorar a relação entre capital e trabalho, não vejo
que este seja o caminho. Inclusive, me pergunto se é isto que o verdadeiro empresário quer como prioridade do governo. O empresário sério deste país quer igualdade de condições, sem a interferência nefasta da corrupção, do apadrinhamento nocivo com sugadores do dinheiro da nação. O empresário quer uma lei tributária justa e equidosa, que venha contribuir para as iniciativas empresariais e não criar dificuldades para a operação na indústria, no comércio e etc. O empresário sério quer redução de impostos, equilíbrio fiscal, estímulo ao investimento, de forma a crescer e aí sim gerar os empregos de que tanto precisamos. A propósito, disse que a reforma reduzirá a informalidade e vai estimular as contratações. Mas, francamente, qual a informação que veio lá da Câmara do Governo que mereça essa credibilidade? De que essa reforma surtirá os efeitos sugeridos? O ceticismo alcança até o setor produtivo. E eu já disse que mais de 70% do empresariado paulista não acredita nisso. É verdade que países adeptos do afrouxamento das leis trabalhistas criaram vagas de trabalho, mas com redução de salários e redução de direitos. É isso que queremos para nossos trabalhadores? Copiar o que tem na Europa? E mais, o que tem de ruim na Europa? E mais, faremos isso sem a devida discussão? 600 e tantas emendas foram apresentadas, nenhuma foi levada em consideração. Por tratar-se de alterações profundas na lei, a votação do texto por esta Casa deve ser procedida de amplo e transparente debate, inspirado no ideal de um país moderno, sim, mais justo e igualitário. Mas o debate nesta Casa foi simplesmente interditado. Todas as mais de 70 emendas apresentadas por senadores foram rejeitadas pelo relator, mesmo o destino reservado às 12 emendas que eu apresentei. Fomos tratorados do nosso papel constitucional. Aliás, senhor presidente, eu peço a retirada de um único destaque que eu apresentei para a votação desta matéria, que é a prevalência do acordado sobre o legislado. Não adianta, é chover sobre o molhado. Em sinal de protesto, senhor presidente, eu retiro o destaque que estou apresentando, como apresentei na Comissão de Justiça e foi derrotado fragorosamente por aqueles que defendem única e exclusivamente os interesses do lucro e do capital. Não podemos aceitar tal atropelo e delegar passivamente ao presidente da República o poder de ajustar a matéria, com a promessa de edição de medida provisória, corrigindo a proposição aqui e ali. Imagine. Em que se tornou o Senado Federal? Ali está Rui Barbosa, que fez a nossa Constituição e é o patrimônio da nossa casa. Imagina como ele está se bulindo lá no seu túmulo, onde o Senado, que sempre foi a casa revisora do Congresso Nacional, pela sua desenvoltura, pela sua moderação, poderia contribuir muito para o aperfeiçoamento da matéria trabalhista. E nós somos, assim, impedidos de apresentar qualquer alteração na reforma trabalhista, ou seja, fomos tolhidos das nossas atribuições que foram conferidas pela primeira Constituição republicana, adotada no Brasil por intermédio da inteligência inigualável, histórica, de Rui Barbosa. A reforma trata do contrato de trabalho intermitente, amplia a terceirização de forma irrestrita, permite a contratação de autônomos com exclusividade e admite gestantes e lactantes em atividades insalubres, possibilita demissões arbitrárias, sem negociação com o sindicato e a correção dos créditos trabalhistas abaixo da inflação. Transfere para o empregador a opção de mascarar salário por meio de auxílio alimentação. Há bônus, prêmios e diárias que seriam pagos em prejuízo do cálculo de férias e de outras verbas
Senador Valadares, mais um minuto para a conclusão da vossa fala. Aproveitando, senhor presidente, como eu não gosto de chover no molhado, eu gostaria que registrasse nos anais da casa o restante do meu discurso. E viva o Brasil! É este o Brasil que nós estamos vivendo neste momento.